no sentido de que a gente tem que abrir mão de muitas coisas aqui nesse mundo para viver com o Senhor. Precisamos olhar para o Senhor. Os nossos olhos precisam estar fitos no Senhor. Ao único, ao Rei eterno, a Ele a glória e o louvor para sempre. Jesus, Ele faz o impossível para mudar a sua história. Para nós, existe o impossível. Para Deus, não. A palavra diz que para Deus, tudo é possível. Glória a Deus, que noite maravilhosa. Não temos como negar que o Todo-Poderoso está no meio de nós, amém? É a nossa primeira noite da nossa campanha I Love My Church. E a gente vive esse tempo de tanta alegria, pastor, né? De tanta festa, porque Deus está levantando uma geração de pessoas que são apaixonadas por Ele em primeiro lugar, mas pela noiva dEle, que é a igreja. Não tem como amar o Senhor se não amar a igreja, a nossa comunidade local, onde estamos inseridos. E esse tem sido o nosso alvo, o nosso desafio. Infelizmente, nossas camisas não ficaram prontas a tempo, né? E quem tem do ano passado está usando. A minha aconteceu um negócio lá em casa, a camisa sumiu, eu já procurei, eu chorei, jejuei por ela, né? Mas a camisa não aparecia. Olha que eu tinha 3, hein? Eu sei que semana que vem vai buscar camisa nova aqui, todo mundo vai ficar lindo. Estou devendo ao pastor Álvaro e a irmã Charlene a camisa, mas vai chegar lá, tá, pastor? Vai chegar lá. Irmãos, com muita alegria, estamos recebendo o pastor Álvaro Caetano, homem de Deus que tem feito um lindo trabalho na Igreja Batista Moriá, ali em Porto das Caixas, né? Uma cidade que tem uma história, né? Não sei se ele vai contar, mas antigamente, quando eu era criança, eu conhecia como o lugar que tinha um santo que chorava sangue, é isso mesmo, né? Era uma crendice, mas um local onde Deus está usando a vida do pastor Álvaro para sacudir aquele lugar com aquela igreja. É um bairro simples, né? A gente trabalha em Itaboraí, eu trabalho em Itaboraí, a Cláudia também, a gente presta serviço naquele município, a gente sabe da carência daquele lugar, de alguns bairros, e Porto das Caixas é um bairro que sofre ali uma influência muito grande espiritual, mas Deus está fazendo um mover naquele lugar. A gente vê ali o histórico da igreja, a gente acompanha e sabe que Deus está avivando aquele lugar. E é um dos critérios nossos, né, nessa campanha, é procurar alguém que esteja sendo relevante, trazer alguém que está sendo bênção na sua comunidade, no seu bairro, para abençoar também a nossa igreja. Então é nessa certeza que eu convidei o irmão. A gente não tem um laço de amizade, a gente tem um laço, né, de respeito, porque a gente se encontra pela denominação, pelas convenções, pelos encontros de pastores. Mas eu tenho visto no irmão um homem de Deus e é dessa forma que eu apresento a igreja. Te dou posse por 40 minutos, até 1 hora no máximo, depois você devolve para mim, pelo amor de Deus, né? Mas fique à vontade para falar o que Deus já colocou no seu coração, apresentar melhor a sua digníssima esposa. Fique à vontade, meu amigo, tá? A igreja é sua. Amém? Se Deus é por nós, a alegria do Senhor é nossa. Agindo Deus, dá o melhor aplauso do Senhor Jesus aí, querido. O melhor aplauso da noite mesmo. Aleluia. Sabe, parece que eu tô em casa, pastor, né, Charlie? Rapaz, a igreja é muito parecida com a minha igreja, né? Assim, o pastor não é tão bonito quanto eu, mas eu tô indo pro caminho dele, que eu tô ficando careca. A barba já tem, né? Mas a gente tá junto, estamos juntos, né? Somos flamenguistas. Não sei se você sabe, mas assim, não tem nada contra o Vasco, mas Vasco não é de Deus. Eu provo isso na palavra, porque Jesus falou assim, ó, quando ele encontrou aquele endemoniado gadareno, ele disse: vais caindo por terra agora. Então, você está nesse ambiente aí, vem para cá, que o muro está baixo e vai ser um tempo muito feliz. O irmão estava falando aqui sobre oração. Eu lembrei, eu tenho muita experiência com oração, graças a Deus. Mas eu lembrei de uma situação que aconteceu lá em casa. Eu tenho 2 sobrinhos.
a Luíse e o Vitor. O Vitor tem 9 anos e a Luíse tem 5 anos. O Vitor é extremamente competitivo, flamenguista. Quando eu levo ele no Maracanã, ele fica desesperado. A última vez que eu levei no Maracanã, ele foi de chuteira, meião. Eu falei, meu filho, pra que isso? Ele, vai que eles precisam de mim, né? Eu falei, meu Deus, sonhador, mas eu não tirei o sonho do coração dele. E Vitor, muito competitivo. E meu pai deu de presente a eles dois um patinetezinho, esses patinetes de criança. E eu fui lá visitar meus pais, eles estavam lá. E eu estou sentado, aí eu tive uma ideia, porque eu vi uma caixa de sapato que tinha uma medalha na caixa de sapato. Era algo ali das Olimpíadas, assim. Eu fui, recortei aquela caixa de sapato com a medalha. Eu falei, ó, quem for lá no portão e voltar aqui primeiro, quem chegar vai ganhar essa medalha. Eles ficaram desesperados, ficaram desesperados. Aí, vamos lá, pegaram o patinete. Aí eu falei, 1, 2, 3 e já. E eles foram. O Vitor, ele é maior. E ele saiu na frente por ser maior, mas ele é muito desengonçado. A Luísa é diferente, ela é pequenininha, mas ela é esperta, ela dá um monte de volta nele, engana ele, enrola ele. E eles foram. Quando eles chegaram no portão, Vitor chegou primeiro. Mas na hora de virar, a Luísa foi mais esperta. Virou. Mas o Vitor na caminhada chegou primeiro. Chegou. Aí eu fui, peguei a medalha, né, de papelão, coloquei nele, ele ficou todo bobo. Aí eles foram para dentro de casa, daqui a pouco volta a Luísa. Tio Álvaro, não valeu, não valeu. Eu falei, o que foi, minha filha? Não valeu, a corrida não valeu. Eu falei, por que não valeu? Porque Vitor orou. Quem ora sempre vence. É verdade. Quem ora sempre vence. A igreja que ora é triunfante. A igreja que ora avança. A igreja que ora chega lá. A igreja que ora transborda. O crente que ora experimenta daquilo que Deus tem para a sua vida. Eu quero ser um homem de oração. Você quer ser um homem de oração? Eu copiei, sabe, irmãos, esse tema lá para a igreja. I love my church. Eu adorei esse negócio. Quando o pastor me convidou, fiquei muito feliz e adorei mesmo esse negócio. E eu quero falar um pouquinho daquilo que eu mais amo na vida. Sabe o que é? A igreja de Jesus. Algumas pessoas são apaixonadas por futebol, nada contra. Você vai conversar, o que mais essa pessoa fala é sobre futebol. Outras são apaixonadas por política, também nada contra. Outros, como nós, acredito que você também, são apaixonados por comida. Quem gosta de comida aí? Ô, glória! Mas eu te digo, sabe, querido? Aquilo que pulsa no meu coração, aquilo que é 90% das palavras que saem da minha boca, é justamente sobre Jesus, sobre a igreja de Jesus, porque no meu coração há um transbordar, sabe, de amor pela igreja, de amor pelo próprio Senhor Jesus. E é isso que eu quero conversar contigo um pouco nessa noite, sobre esse amor que transborda no nosso coração. Se há alguns impedimentos que surgem, se levantam na nossa caminhada, que possam vir a nos impedir de transbordar de amor por Ele e pela igreja dEle. E eu começo, sabe, te perguntando, aliás, lendo um versículo que está em Efésios 5:25, só a parte B, que diz assim: Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Paulo foi muito feliz quando escreve isso aqui, que Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Sabe, meu irmão, a igreja de Jesus. Foi Ele mesmo que disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja não é do pastor, não é, pastor? Não tem nada a ver com a gente. A igreja não é invenção humana. A igreja brotou no coração de Deus no céu. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, meu irmão, Ele pensava em mim, pensava em você, mas principalmente Ele pensava na igreja. Porque o texto está dizendo que Ele se entregou a si mesmo por causa da igreja. A igreja é a menina dos olhos de Deus. Aquilo que Deus mais ama na face da terra é a igreja de Jesus. Essa igreja que sou eu, que é você. Essa igreja que não é um prédio, não é um edifício, não é um galpão, mas somos nós, pessoas
pessoas que estão aqui servindo a Deus, amando a Deus. Aí eu te faço algumas perguntas simples. Hoje, qual é a sua paixão? Hoje, de fato, de verdade, o que faz seu coração acelerar? O que de verdade hoje, qual o motivo pelo qual você frequenta este lugar? O que pulsa no seu coração quando você vem para esse lugar? Quando a sua mente, assim, lembra da igreja? Por que você tem vindo a este lugar? Embora a igreja não seja um prédio, nós sabemos, mas é aqui que se reúne a igreja, é aqui que nós servimos, é aqui que nós vibramos o nosso coração. O que está no seu radar? Por que a igreja? O que domina o seu coração? O que pulsa o teu coração? Existe uma paixão aí dentro de você? A igreja, como eu disse, está no coração de Deus. E eu continuo te fazendo algumas perguntas. Qual é a sua relação com a igreja de Jesus? Se nós fôssemos colocar hoje um termômetro no seu coração para ver o nível de amor da sua vida para a igreja dele, como é que estaria esse termômetro? Você está comigo aqui, amém? Como é que estaria esse termômetro? O que pulsa o seu coração? Qual a temperatura? O texto que lemos fala que Jesus amou e sacrificou. Você hoje, em nome de Jesus, você tem essa capacidade de se sacrificar pelo Senhor e pela igreja dele, de se entregar. Porque a grande verdade, queridos, que amor é muito mais do que palavras, a gente sabe disso. Amor são atitudes, são ações, né? Quando a gente ama, a gente faz por onde? Quando eu namorava a Charlene, minha esposa, que você tem de apresentar, e quando a gente está namorando, né, a gente é muito apaixonado, continuo muito apaixonado por ela, né? Mas uma vez a família dela foi viajar lá para Itaperuna, e eu não tinha carro na época, trabalhava aqui em São Gonçalo, e eu queria ficar com ela, né? Queria ficar. Eu dizia que amava, eu dizia que sonhava com ela. E eu lembro que a família foi viajar para Itaperuna. E quando chegou na sexta-feira, quando eu saí do meu trabalho, eu peguei um ônibus na rodoviária de Niterói e fui até Itaperuna. 8 horas de viagem. Saí 10 horas da noite, cheguei lá 6 da manhã. Mas por que isso? Porque eu queria estar com ela, que era alvo do meu amor. Era muito mais do que dizer que eu amava. Quando eu cheguei lá em Itaperuna, ela tinha um tio lá chamado Cacau, que ele ficou meio desconfiado de mim, sabe? Ele não confiou muito em mim. E fui para a casa dele, sabe o que ele fez comigo? Ele me botou para dormir na garagem. Ele trancou a porta de casa, acho que ele pensou que eu ia agarrar a sobrinha dele, as filhas dele, não sei o que aconteceu. Ele me botou para dormir na garagem, passei o final de semana, um frio danado na garagem, aí me deu um papelão para eu dormir, um papelão, botou um colchonetezinho assim, eu falei, meu Deus do céu. Mas aquilo não me parou, porque, assim, o amor que eu tenho por Charlene, né, valia a pena. Da mesma forma somos nós, né, irmãos? Pela igreja, o amor que nós sentimos pela igreja. Algumas pessoas, sabe, não alcançam uma vida espiritual plena, porque talvez não ame a igreja de Deus como Deus gostaria que amasse. Talvez a tua vida espiritual esteja rasa, porque está faltando mesmo é elevar esse nível de amor. E eu pensei algumas coisas aqui para compartilhar contigo. Quais são as consequências da ausência de amor à igreja de Jesus na minha vida? Quais são essas consequências? Quando eu não amo a igreja, quais são as consequências? Primeira consequência: eu me torno incapaz de experimentar o mover de Deus. Quando eu não amo a igreja, nasce em mim uma incapacidade de experimentar o mover de Deus. Deixa eu falar uma coisa. Deus está agindo nesse lugar. Deus está se movendo. Deus está trabalhando no nosso meio. Mas quem não ama não sente. Sabe, quem não ama não percebe. Quem não ama não vê Deus agindo, não vê Deus falando, não vê Deus fazendo. Quem não ama, o seu coração é continuamente abastecido por ingratidão.
Tem gente, sabe, que não tem gratidão por nada. Tem gente que só vê problema. Talvez esteja faltando é amor. Quem não ama, não acaba se tornando incapaz de perceber o mover de Deus, porque lhe falta amor, falta cuidado, falta carinho. Deus está trabalhando, mas não vê. Deus está se movendo, mas não consegue perceber. Deus está falando, mas não há discernimento. Vem e vai de forma religiosa, entra e sai, nada acontece. Não tem um suspiro espiritual, não consegue sentir o toque, se torna incapacitado para perceber o mover de Deus. Deus trabalhando, Deus agindo, mas está vivendo isso porque no seu coração está faltando amor pela igreja, faltando amor pela igreja. Gente que não experimenta o mover de Deus porque o seu coração é inclinado apenas por uma igreja ideal. Sabe a igreja ideal? A igreja que nós criamos na nossa cabeça, que tem que ser assim, que tem que ser assado, que é dessa maneira, que é de outra maneira. E por causa disso, vai se frustrando na caminhada, porque a igreja ideal não existe, querido. Sabe, nós precisamos amar a igreja real, a igreja que Deus nos deu para amar, a igreja que Deus nos deu para servir. Deus nos chama para isso. Deus nos chama para isso. Talvez você não sinta mais a presença de Deus, talvez você não sinta mais o toque, talvez você não consiga perceber todo esse ambiente, toda essa atmosfera de adoração, justamente porque no seu coração, na sua mente, existe uma igreja que você idealizou, que é muito distante, sabe, da igreja que nós estamos vivendo e convivendo. Ei, em nome de Jesus, sabe, viva a igreja que Deus te plantou para servir, para viver, e deixa Deus trabalhar nesse processo. É gente que o tempo todo está falando, eu acho que a igreja deve ser assim, deve ser assado. É gente que acha que a igreja tem tanto problema, sabe, que está distante do seu sonho de perfeição como igreja, e por causa disso se fechou para a igreja, fechou a sua mente, fechou o seu coração. Nada toca, nada flui, nada ministra a vida dessa pessoa. Tem uma frase famosa aí na internet que diz: quem ama mais a igreja ideal do que a igreja real nunca terá a primeira e destruirá a segunda. Deixa eu te dizer, olha, se você não amar a igreja com paixão, você se excluirá do mover de Deus nela. Você está me entendendo aqui em nome de Jesus? Você consegue reconhecer que precisa elevar no seu coração esse amor, essa paixão pela igreja? Sim ou não, gente? Sabe, eu peço a Deus para abastecer o meu coração com esse amor e com essa paixão, com esse amor e com essa paixão. Sabe, segunda situação, segunda consequência que vai produzir na minha vida pela falta de amor pela igreja, você vai experimentar uma estagnação espiritual. Estagnação espiritual. Primeiro, você não percebe mais o mover. Segundo, você fica estagnado. Sabe o que é uma pessoa estagnada espiritualmente? A frieza no coração, dureza no coração, se torna insensível. Nasce no teu coração um sentimento de insatisfação, se torna improdutivo. A pessoa acaba entrando por um caminho de rebeldia. Por que isso? Simplesmente porque o seu coração já não está mais borbulhando, fervendo amor pela igreja. Estagnação espiritual. Eu tenho aprendido na minha caminhada que quanto mais eu amo a Cristo, mais eu amo a igreja de Cristo. O pastor falou muito bem aqui. Quanto mais eu amo o cabeça da igreja, que é Jesus, mais eu amo o corpo da igreja, que é o corpo de Cristo, que é a igreja. Eu tenho aprendido, sabe, que quem na verdade não ama a igreja é porque não ama Jesus. A verdade é essa, nua e crua é isso daí. É isso aí. Quer aumentar o teu amor pela igreja, precisa aumentar o seu amor por Jesus. Precisa se aproximar ainda mais de Jesus. Porque o diabo, querido, ele é sujo. E ele quer nos paralisar. E como é que ele nos paralisa? Roubando esse amor que Jesus brotou no nosso coração pela igreja dele.
neutraliza a gente só colocando isso. E como é que ele coloca isso? Decepção, frustração, chateação. Mas em nome de Jesus, se porventura você está por esse caminho, essa noite é a noite de você pegar o caminho de volta, o caminho da paixão, o caminho do amor, o caminho da entrega, do serviço, do carinho, do zelo, da paixão, do fervor do Espírito Santo. Você vai destruir as obras do inimigo que tem se levantado contra a sua vida, simplesmente amando a igreja. É batalha, irmão. Não é fácil não, tá? Igreja é batalha. Sai desse romantismo de achar que tudo é maravilhoso. Não, é luta cotidiana. Cotidiana, é batalha cotidiana. O diabo não está feliz com uma adoração dessa, com um ambiente desse. O diabo não está feliz, ele quer destruir a nossa vida, destruindo a nossa comunhão, nossa paixão, nosso amor pela igreja. A verdade é essa. Eu tenho aprendido na minha curta caminhada, sabe que tudo que acontece nesse lugar é espiritual, irmãos. Tudo é espiritual. Deus trabalhando na nossa vida, e todo momento nós estamos numa batalha. Semana passada fui pregar uma irmã lá na minha igreja, uma pastora lá de Silva Jardim, pastora Elisiane. E eu tenho uma experiência com ela de oração, porque eu fui pregar na igreja dela, e ela estava sofrendo de uma situação de câncer na vida. E ela conta, né, que quando eu terminei de pregar, chamei as pessoas à frente, eu fui orar com ela. E a partir daquele momento ela fala que ela sentiu uma virtude do Espírito Santo na vida dela. E ela foi curada de uma situação que ela estava vivendo, lutando já há mais de 10 anos. E ela deu esse testemunho lá na igreja, e quando ela acabou de dar esse testemunho, eu peguei o microfone e comecei a orar pelas pessoas por cura, para que Deus tocasse também e sarasse essas pessoas. Acabou a oração, na hora que eu sentei no banco, começou uma dor tão forte, mas tão forte nos meus pulmões, mas uma dor. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Acabei o culto com muita dor, entrei no carro com muita dor, fui para casa com muita dor, deitei na minha cama, todo torto, com muita dor. Falei, meu Deus, 2 horas da manhã, 3 horas por aí, eu acordei para ir ao banheiro, com muita dor, não consegui me mexer, com a dor nas costas, no pulmão. O Espírito Santo de Deus falou comigo, meu filho, basta orar. Eu com muita dificuldade dobrei o joelho aos pés da cama ali, eu, Senhor, repreendo isso em nome de Jesus. Eu não sei se você crê, mas eu já levantei diferente. Levantei diferente, porque tudo é espiritual, irmão. Há uma batalha travada constantemente neste lugar. Aqui não é um lugar de brincadeira, isso aqui não é um clube, não é um shopping. Isso aqui é a igreja do Deus vivo, sabe? A igreja do Senhor. A igreja do Senhor. Outra coisa que a causa acontece na nossa vida quando nós não amamos o Senhor Jesus, nós sofremos de uma ausência de proteção espiritual. Nós deixamos de ver o mover, nós nos tornamos estagnados espiritualmente, e agora nós perdemos uma proteção espiritual. A Bíblia vai dizer assim, ó, por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Quem não ama a igreja se torna vulnerável. Quem não ama a igreja fica frágil, indefeso. Quem não ama a igreja é atingido facilmente pelos dardos do inimigo. Sabe, o mundo espiritual, ele sabe quem você é, sabe quem eu sou, sabe o que essa igreja representa aqui nessa localidade. Quem não ama a igreja parece que está desprotegido, sabe? Perde essa proteção espiritual, se torna frágil, se torna presa fácil. O diabo, ao invés de correr de você, ele vai zombar de você, vai rir de você. Mas quando nós nos aproximamos do corpo de Cristo e amamos a igreja, nós recebemos proteção, nós recebemos estratégias contra o inimigo, nós recebemos ousadia, nós recebemos remédio para curar aquilo que foi nos feridos na caminhada, nós recebemos encorajamento. A Bíblia vai dizer, um ao outro ajudou e disse, esforça-te, porque a igreja do Senhor é um ambiente de cura, de transformação de vida. É um ambiente onde se manifesta a glória do próprio Deus. Todos os cultos, há um discernimento que vem sobre a nossa vida quando nós amamos a igreja. Quem ama a igreja de Jesus aí? Vale a pena ou não vale? É um desafio, não é? É um desafio.
É um desafio, mas vale muito a pena. Pastor, como que eu restauro o meu amor pela igreja? Talvez você esteja nesse ambiente até agora que eu falei, de não perceber mais o mover, de estar estagnado espiritualmente, de ter perdido essa proteção, está vulnerável, frágil, cansado, desanimado. Lembra que a Bíblia diz assim: por isso não desanimemos. Mesmo que o nosso corpo exterior se corrompa, o nosso interior é renovado de dia em dia, todos os dias. Perdeu essa proteção. Talvez você esteja pensando: pastor, como que eu faço para restaurar o meu amor pela igreja? Eu estou querendo falar aqui com gente que conhece Jesus há muito tempo, gente que caminha na igreja há muito tempo, tá? Gente, que ministra aqui há muito tempo, porque eu sou de louvor, porque eu já vivi isso, já fiz muito na igreja sem ter amor e paixão pela igreja. Muito. Porque nós somos inteligentes, irmãos. Nós sabemos fazer. A gente tem esse carisma. A gente sabe fazer. A gente sabe as técnicas. Por incrível que pareça, já preguei muitas das vezes sem querer pregar, sem amor por pregar. Já toquei, eu toco teclado. Já toquei muitas vezes na igreja sem amor por aquilo que eu estava fazendo. Teve uma quinta-feira, pastor, que eu cheguei na igreja e os irmãos do louvor não tem muita dificuldade de chegar na igreja durante a semana. E minha esposa é líder do louvor da igreja. E está eu no teclado sentado. E está eu reclamando, cara. Meu Deus do céu, Jesus, cadê esses caras? Cadê esses irmãos? E não sei o quê, e não sei o quê. Para. Ô Senhor, e eu chorando, reclamando, murmurando, chateado, fazendo por fazer. Olha, eu senti uma mão no meu peito, batendo no meu peito. Foi o Espírito Santo, falou comigo assim: para, porque eu não te chamei para funcionar, eu te chamei para fluir. E tem muita diferença de funcionar na igreja e fluir na igreja. Eu lembro que eu chorei o culto todo. Falei: Jesus, tem misericórdia de mim. Aumenta o meu amor. Aumenta o meu amor. Aumenta a minha paixão, porque eu não posso estar nesse lugar apenas por estar. Eu não posso estar aqui porque a igreja me paga para estar aqui. Eu não posso estar aqui porque eu sou o pastor daqui. Não, Senhor. Eu tenho que estar aqui independente de tudo isso. Eu estou aqui porque eu te amo. Eu estou aqui porque eu te desejo. Eu estou aqui porque eu tenho paixão pelo Senhor. Eu estou aqui porque eu quero entregar o meu melhor para o Senhor. Talvez você esteja nesse ambiente. Talvez você seja um crente cascudo. A impressão que eu tenho, que quanto mais casca nós vamos conquistando, sabe, pior nós vamos nos tornando. A gente vai perdendo a fé, a gente vai desacreditando que Deus transforma, renova, que Deus assim cura, salva e liberta. Parece que vai se tornando tudo isso muito distante da gente, mas em nome de Jesus, esse mês vai ser para renovar a tua fé, a tua aliança com o Altíssimo. Esse mês vai ser o mês para você mudar a tua rota. Você que está apenas funcionando nesse lugar, em nome de Jesus, você vai começar a fluir do Espírito Santo de Deus nesse lugar, porque Deus será contigo. Você não vai mais fazer por fazer, você vai fazer porque você ama. Você vai se entregar porque você ama. Como é que eu renovo, pastor? O meu amor. Como que eu renovo o meu amor pela igreja? Renovando o meu amor pelo Senhor. A Bíblia fala assim: ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Quando o meu amor por Deus é renovado, o meu amor pela família de Deus também é renovado. Sabe como é que eu renovo o meu amor por Deus? Renovando a minha aliança com Deus, nutrindo um relacionamento com o Senhor, dia a dia, sabe? A gente fala isso todo domingo. Tenho certeza que aqui se fala isso todo domingo. Todos os dias, vida devocional. Todos os dias, quando eu me aproximo dos seus ensinos e valores, meu amor vai sendo abastecido. Quando eu leio a palavra, quando eu busco estar em comunhão, quando eu perdoo, quando eu abro mão até mesmo da minha razão, quando eu estou decidido a viver um tempo de reconciliação, quando eu enumero as bênçãos do Senhor. Todo mundo tem dias de chateação, irmãos. Todo pastor tem dias difíceis.
complicados, de desânimo. Acredito que o pastor Arthur aqui, 20 anos, já enfrentou esses dias de não querer ver ninguém, né? Ver ninguém. Eu lembro de umas férias que eu tirei com Charlene, férias da igreja, que eu estava vivendo esse tempo assim, pô, quero ver ninguém, vou para a praia. Quando chego na praia, encontrei os irmãos da igreja. Eu falei, meu Deus do céu, sangue de Jesus tem poder. O que vocês estão fazendo aqui? Ô, pastor, eu falei, oi, que bom, vem cá, me dá um abraço. Eu falei, Jesus tratando a gente, né? Tem jeito, tem pra onde correr, cara, né? Quer aumentar o seu amor pela igreja? Renove o seu amor por Deus. Renove a sua aliança por Deus. Renove hoje. A Bíblia vai dizer assim que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Elas renovam-se todas as manhãs. Todas as manhãs. Hoje há renovo de Deus aqui. Há renovo do alto aqui. E é interessante que somos nós que precisamos renovar o nosso amor e a nossa aliança, mas é Ele que coloca isso em nós, para Ele mesmo. É tão simples, é tão óbvio, né? Tão óbvio. Todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam, e se renovam não por causa de algo de bom que nós tenhamos feito por Ele, porque se a gente for olhar para dentro de nós mesmos, não há nada de bom para merecermos o seu amor. Mas Deus renova essa paixão nossa por Ele, por causa dEle mesmo. Porque o maior interessado em viver em aliança, em amor conosco mesmo, é o próprio Deus, né? Ele quer estar perto da gente. Ele não quer que a gente viva distante, frio, endurecido, enrijecido. Ele quer estar junto da gente. A Bíblia fala que Ele nos amou primeiro. Ele nos amou. Ele te amou primeiro, tá, querido? Ele te amou primeiro. Como é que eu renovo o meu amor? Como é que eu vivo um tempo de amor grandioso na presença de Deus? Anunciando Jesus e divulgando a minha igreja. Anunciando Jesus, divulgando a minha igreja. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vivendo, pregando, anunciando, falando de Jesus, anunciando Jesus. Quer renovar o teu amor? Começa a servir, começa a se entregar. Queridos, eu amo congresso, francamente. Lá na igreja tem uns congressos que são maravilhosos, não dá vontade de ir embora, né? Mas olha, sabe quando que meu amor pela igreja, por Jesus é mais renovado? Quando eu vou para uma viagem missionária. Quando eu me deparo com casas, ruas, cenários que precisam muito da graça de Deus. O meu amor pela igreja é reabastecido de uma forma, sabe? Que eu volto de lá cuspindo fogo e mastigando prego. E eu volto diferente, cara. Eu volto diferente. Começa a servir. Começa a anunciar Cristo. Começa a falar das maravilhas de Deus. Começa a dizer que Ele cura, liberta e salva. Começa. Para você ver as experiências que Jesus vai gerar no teu coração e na tua vida. E você, por causa disso, vai viver um novo amor, uma nova história com o Senhor Jesus. Comece a pregar a tempo e fora de tempo, porque Deus usa pessoas que se importam com aquilo que Ele se importa. Deus se move com quem se move. Deus age com quem age. É só levantar e fazer. É simples. É levantar, agir e fazer. Que o seu amor vai ser renovado. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que estão estagnadas no seu serviço, na sua entrega, no anúncio do Evangelho de Jesus. Renova isso hoje, para que seu amor volte a borbulhar em nome de Jesus. Sabe que eu percebo que Deus talvez nessa noite possa estar reconstruindo histórias em relação ao relacionamento seu com Ele. Deus talvez me trouxe aqui só para despertar isso no teu coração. Sair ali do funcionar para voltar a fluir na glória, na dependência, na direção. E Deus vai dirigindo a gente, sabe, irmão? Deus vai movimentando a gente. Deus vai trabalhando na nossa vida. Pastor, como é que eu renovo o meu amor? Outro ponto aqui, ó, honrando e protegendo a nossa liderança. Honrando e protegendo a liderança. Caramba, hein? Deus renova o nosso amor, renovando o nosso amor com Ele,
Deus renova o nosso amor pela igreja, fazendo com que a gente anuncie o Evangelho, divulgando a nossa igreja. Mas Deus também renova o nosso amor pela igreja, honrando os nossos líderes. A Bíblia fala assim, ó, os presbíteros que liderem bem a casa, bem a igreja, são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Sabe o que é honrar um líder? É reconhecer a sua importância na edificação do corpo de Cristo. Sabe o que é honrar um líder? É honrar e perceber o seu papel de importância na condução espiritual de uma comunidade. É honrar, cara. Sabe o que é honrar um líder? Não é chegar e dar para ele, isso é muito bom. No final de semana em Búzios, na pousada, isso é maravilhoso. Honrar e respeitar, cara. É se submeter, é olhar assim, ô pastor, tudo bem. Nós não precisamos, sabe, ser uniformes, mas nós podemos ser unidos, apesar de uma uniformidade que talvez nunca vai existir de verdade. Mas Deus precisa que nós estejamos unidos, porque a unidade traz a glória do Senhor e a honra da mesma forma. Honra teu líder, cara. Honra seu líder aqui no louvor, na célula. Honra seu líder da igreja. Honra teu pastor, cara. A partir do momento que você começar a honrar, sabe, o teu amor vai se levantar em nome de Jesus. Vai aumentar pela igreja, é verdade. Essa semana um querido meu lá da igreja, eu precisei tomar uma decisão em relação às nossas células lá. Precisei tomar uma decisão e eu sei que ele pensa diferente de mim. Eu sei que ele pensa diferente. E eu chamei ele e falei, Mateus, vamos fazer isso. Confia, cara. Confia que esse tempo vai ser um tempo estratégico por Deus. Rapaz, ele baixou a cabeça e falou, pastorzão, estou contigo. Vamos embora. O senhor sabe das minhas convicções, mas eu estou contigo. Eu fiquei tão feliz. E ele falou aquilo de coração, sabe? Deus vai multiplicar a vida dele na vida desse rapaz. Porque não tem como, querido, a igreja viver um novo tempo, uma nova história. Não tem como nós dizermos que amamos a igreja se nós não amamos aqueles que Deus colocou sobre as nossas vidas, para cuidar das nossas vidas. Não tem como, cara. Não tem como. Quer elevar o seu nível de amor pela casa de Deus? Honre o seu líder. Abençoe o seu líder. Valorize o seu líder. Hoje de manhã eu estava pensando uma coisa, sabe? É muito raro alguém chegar perto de mim e me dar a mão assim e falar assim, pastor, obrigado por aquela oração que o senhor fez. É raro. Sabe qual a impressão que eu tenho? Que nós que somos pastores, né? A gente está o tempo todo ali. Nós estamos para isso sim, cara. Para apenas ser um depósito de problemas, sabe? É muito problema. Problema o tempo todo. É o tempo todo. Meu Deus do céu. Mas assim, querido, sabe? Olha, como que me fez bem aquela pessoa chegar para mim e falar, pastor, obrigado, aquele dia o senhor orou por mim. Que coisa maravilhosa. Essa semana foi uma semana muito difícil para mim, emocionalmente falando. E ontem eu estava assim numa crise, sabe? Enjoado. Daqui a pouco eu recebi um WhatsApp. Pastor, acabei de orar pelo senhor. Obrigado por tudo. Não tem o boneco do posto quando está desligado lá? Eu estava assim, murchinho. Eu recebi o zapzinho, cara. Caraca. Quer viver um novo tempo com a igreja? Honre seu líder. Mas eu não concordo. Tudo bem. Honre seu líder. Honre o seu líder. Tem uma história na Bíblia, sabe? Não está no data show aí. Esqueci de mandar. Em relação a Davi, que diz assim, ó. Houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito. E Isbenob, descendente de Rafá, prometeu matar a Davi. A ponta de bronze da lança de Isbenob pesava 3,6 kg. Ele ainda tinha uma espada nova de prata. Mas Abissai, filho de Zeruia, foi ao socorro de Davi e matou os filisteus. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo, nunca mais sairás conosco à guerra, para que não apague a lâmpada de Israel. Sabe o que eu aprendi com isso aqui? Davi estava na batalha e em determinado momento,
ele se viu cercado e um gigante vem lutar contra ele. Ele tinha uma lança muito pesada, tinha uma espada de prata, um homem preparado. E ele estava encurralado. E a Bíblia vai dizer que esse homem, Abissai, alguém do exército de Davi, se levanta, vai lá, luta por Davi, mata o gigante. E quando ele volta, reúne seus homens e fala assim: gente, a partir de hoje o nosso rei não vai mais guerrear. Nós vamos guerrear por ele. Nós vamos lutar por ele. Nós vamos fazer aquilo que ele deveria fazer, mas vamos deixar ele. Por quê? Para que a lâmpada de Israel não se apague, para que a glória não se apague, para que a vida de Deus não se apague. Ei, querido, tem momentos, sabe, que é você que tem que lutar pelo seu líder. É você que tem que matar os gigantes que tem se levantado contra a vida dele. Verdade é essa. Se levante, cara. Se levante quando você lutar pelo seu líder, quando você guerrear pelo seu líder. Olha, eu tenho certeza que o seu amor pela igreja vai começar a se levantar, florescer. Em último lugar, para você renovar o seu amor pela igreja, priorize os assuntos do reino de Deus. Porque para mim viver é Cristo e o morrer é o que, irmãos? Lucro. Lucro. Paulo disse isso. A sua vida é de Jesus. O equilíbrio da tua vida é Jesus. A prioridade da sua vida chama-se Jesus. Ele é a prioridade. Às vezes eu trabalho aqui em São Gonçalo, né? Tem tanta coisa para fazer durante o dia. Eu acordo e eu vou fazer uma devocional e eu oro, eu falo assim: Jesus, resolve os meus problemas hoje. Resolve as minhas questões hoje. Quando eu vou resolver esses problemas, Jesus já praticamente resolveu tudo. Aquilo que eu ia perder um dia, em 20 minutos já é resolvido. Priorize Deus. Priorize Deus, que o seu amor pela igreja vai, se elevar. Você está comigo aqui? Vai se elevar em nome de Jesus. Agora eu tenho duas perguntas para te fazer. Primeiro, imagine em qual lugar no coração de Deus está a igreja. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Agora eu te pergunto: em qual lugar está a igreja do Senhor Jesus no seu coração? É prioridade? Ou você só serve quando não tem nada para fazer? A igreja, Jesus, são a nossa prioridade. Nós amamos este lugar. A Bíblia vai dizer que nenhum olho viu, nem ouvido ouviu, nenhuma mente imaginou aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Você tem a vida de Deus, sabe? Talvez o seu coração esteja enjoado, engasgado. Talvez o seu nível de amor já não esteja tão grande. Em nome de Jesus, é uma noite renovada. Sabe, essa noite é a noite de milagre nesse lugar. É pedir a Deus para que renove. Como é que eu faço isso? Reafirmando a minha aliança com o Senhor, colocando Ele como prioridade, anunciando o Evangelho, falando de Jesus. Ano passado, em junho mesmo, toda a nossa igreja leu aquele livretozinho, Em Seus Passos, o que faria Jesus. Toda a igreja. E durou assim uns 15 dias mais ou menos a leitura. E eu lembro que no domingo, dia do pastor, nós estávamos praticamente terminando a leitura. E eu saí de casa, eu moro em Tanguá e sou pastor lá em Porto das Caixas, 20 quilômetros. E no meio do caminho, quando nós estávamos indo, eu dei carona numa irmã. A irmã entrou e falou: pastor, que livro maravilhoso. Não sei se você conhece o livro, né? Todos os passos que as pessoas iam fazer de uma igreja, primeiro elas perguntavam: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? E a irmã começou a contar que ela é cozinheira numa escola e ela refez a aliança com algumas pessoas na escola. Deus estava movendo algo, porque todas as atitudes que ela ia tomar em relação às pessoas, na vida, no cotidiano, ela primeiro perguntava, né? O que Jesus faria no meu lugar? E a irmã muito encantada. E nós continuamos caminhando ali de carro, né? Na frente tinha outro irmão, demos carona para o irmão. Quando o irmão entra, a mesma coisa: pastor, que livro é esse? Porque Deus está fazendo isso na minha vida, com a minha família, isso e aquilo. Eu falei: pô, que bênção, a gente compartilhando. Quando eu chego no centro de Porto das Caixas,
sem exagero nenhum, deveria ter umas 200, 300 pessoas. Um baile funk rolando. Ninguém passa. O carro passa devagarinho, dá licença, dá licença. E a gente, sabe, eu devagarinho saindo daqui, empurrando o carro devagarinho no meio daquela multidão de gente. Quando eu estou no meio da multidão, Jesus falou comigo, Espírito Santo, se eu fosse você, eu parava o culto e vinha aqui para fora para falar do meu amor. Na hora eu falei com Charlene, a Espírito Santo de Deus está falando comigo, a gente parar o culto e vir para cá. Como é que você para o culto, irmão? Como é que você para o culto? Pensa no culto bom, igual esse aqui de hoje. O pessoal do louvor, sensacional, tudo maravilhoso. Uma atmosfera, e está o Espírito Santo falando comigo, para o culto, vai lá fora, para o culto, vai lá para fora. Eu falei, meu Deus, eu numa luta ali, cara, uma luta ali. E eu estou vendo o culto se desenrolando, começou, chegou a hora da mensagem, eu subi, abri meu iPad aqui, eu comecei a pregar o Espírito Santo, para o culto, vai lá para fora, para o culto. Eu falei, irmãos, minha mensagem está aqui, ó. Eu tenho alguma coisa para pregar, mas o Espírito Santo de Deus está me movendo a parar tudo isso aqui agora, a gente ir lá fora, dar um abraço em cada pessoa, dizer que Jesus as ama e que tem jeito sim para a vida delas. Meus irmãos, a igreja levantou, começou a aplaudir. Eu comecei a orar ali no altar. E a igreja foi revestida de um poder, de uma glória, de uma graça. E nós saímos da igreja, toda a igreja andando, marchando em direção àquela praça. Parecia um tsunami chegando na praça. As pessoas não entendiam nada. Invadimos todos os bares. Sabe o som, baile funk? Todo mundo desligou tudo. E a igreja começou a se movimentar no meio daquelas pessoas. E ora aqui, ora ali, entra no bar, eu sou desviado, eu não sei o que. E começamos a cantar no meio de todo mundo. Começamos a erguer um trono de louvor ao Senhor naquele lugar, sabe? A igreja começou a se movimentar, as pessoas começaram a chegar. Ô meu irmão, o poder da igreja, mas só vive isso quem ama a igreja, quem se doa pela igreja, quem experimenta o mover de Deus na igreja. Sabe o que aconteceu? Começamos a anunciar, eu comecei a pregar ali no meio daquela multidão, as pessoas chegando, a gente estava comprimido ali. Fiz o apelo, chegou um, começou a chorar. Chegou outro, abraçamos ele, oramos com ele. O tempo passou, esse que chegou pela segunda vez, a segunda pessoa que chegou, o Valério, começou a caminhar lá na igreja. Depois o Valério, que é irmão de um irmão lá da minha igreja, aí ele falou, pastor, aquela noite eu saí de casa destinado a acabar com minha vida, não queria mais saber, mas no meio do caminho eu escutei uma voz. No meio do caminho eu vi uma luz, no meio daquele breu todo, era a igreja de Jesus que estava lá. Sabe o Valério, batizei ele no passado. Sabe o Valério, está lá na igreja firme. Sabe o Valério, hoje estava na igreja dizendo que ama a igreja. Vale a pena amar a igreja. Quem ama a igreja se entrega por ela. Quem ama a igreja vive os propósitos de Deus para ela. Quem ama a igreja, querido, ferve de paixão e carinho por ela. Ei, querido, quanto tempo você não tem uma experiência com Jesus e com a igreja de Jesus? Esse mês é o mês que vai ter uma virada na tua vida em nome de Jesus, hein? Mas para isso, reafirme a sua aliança com o Senhor. Mas para isso, honre seus líderes. Mas para isso, saia dessa estagnação. Pare de funcionar agora e comece a fluir no Espírito Santo. Pare de ir e vir de forma religiosa. Para isso, peça ao Senhor, sabe? Para reacender a chama no seu coração. A chama que talvez esteja quase apagando. Para você viver o seu ministério. Sabe o que é ministério, querido? Ministério é uma chamada incrível dada a alguém inadequado para fazer algo impossível por um tempo indeterminado sem os recursos suficientes. Ministério é uma chamada incrível dada a alguém inadequado para fazer algo impossível por um tempo indeterminado sem os recursos suficientes. Dentro da igreja, todos são ministros. Fora da igreja, todos nós somos missionários. Mas em todo tempo, todos nós somos adoradores do Senhor. Você é igreja, irmão. Você é igreja. Então viva como igreja. Ame a igreja. Se entregue, se doe pela igreja. Eu não sei como que isso vai reverberar ou como está reverberando no teu coração. Mas eu sei de uma coisa.
existe uma necessidade de uma resposta da tua parte para o Senhor da igreja em relação à igreja dele. E a resposta, a minha resposta, eu sei qual é. Estou contigo, Jesus. Estou com a igreja. Talvez eu não tenha tanto amor como o Senhor teve pela igreja, mas eu quero chegar bem perto desse nível de amor. Eu quero fazer pela igreja. Eu quero me entregar pela igreja. Eu quero viver pela igreja. Eu quero me esforçar pela igreja. Eu quero servir a igreja. Eu quero ser apaixonado pela igreja. Eu quero fluir na igreja. Fluir na igreja. Eu queria, sabe, que você nesse momento fechasse seus olhos aí um minuto. Porque eu tenho aprendido que Deus não joga a conversa fora. E toda vez que Deus coloca uma palavra na boca de um pregador, Ele já tem os ouvidos certos para ouvir essa palavra. E se você está aqui, é com você. É com você. Se você está aqui, Deus quer fazer de você uma ponte de amor. Você é abastecido de amor nesse lugar, porque você entrega amor e você vai derramar amor para as pessoas que ainda não estão nesse lugar. Uma ponte de amor. Ah, pastor, mas eu tenho tanta dificuldade. Deixa eu te falar, Deus não visita os perfeitos, mas Deus visita os sinceros. Deus não visita os habilidosos apenas, mas Ele visita aqueles que são leais. Sabe, eu não posso te dizer onde o Espírito Santo vai te levar, mas posso dizer onde tudo começa. Começa onde você está. Você já tem tudo o que precisa fazer para fazer tudo aquilo que Deus está te chamando para fazer. Não lhe falta mais nada, meu irmão. Então pare de esperar pelo que você quer e comece a trabalhar com aquilo que você tem. Porque as suas maiores limitações são as maiores oportunidades para Deus. Aquilo que é limitado em você é oportunidade para Deus. Basta apenas você se colocar. Foi num domingo de junho. Mal a semana inteira. Mas Deus fluiu na minha vida. Para o culto e vai lá fora. Os frutos estão até hoje. Estão até agora. Quero orar com você que entendeu essa palavra. Precisa se doar. Precisa amar. Precisa reconsiderar algumas coisas. Precisa alinhar. Precisa reconstruir. Precisa renovar. Renovar o teu amor. Precisa zerar as coisas, sabe? Pastorzão, estamos juntos. Vambora. Unidade. Vambora, pastor. Ministério, estou aí. Célula, estou aí. Estou aí para fazer acontecer. Conte comigo. Mas, pastor, isso vai acontecer hoje, agora? Não, é um processo, cara. É um processo. Às vezes as coisas são difíceis para entrar no lugar, mas precisa entrar no lugar. Fui no dentista botar aparelho e eu perguntei, vai doer? Ele falou, vai doer, mas vai colocar as coisas no lugar. Talvez vá doer o teu processo, mas Deus vai colocar as coisas no lugar. Colocar no lugar. Mas precisa dar um passo em direção a isso. Do jeito que está, não tem como ficar. Mas, pastor, já sou top, pode ser melhor ainda. Pode ser melhor ainda. Feche seus olhos aí agora, em nome de Jesus. Nós vamos cantar um louvor aqui agora. Eu quero fazer um grande desafio a você. A falar com o Senhor Jesus. Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Senhor, eis-me aqui para te amar. Para amar a tua casa. Eis-me aqui, Senhor, para ferver o meu coração por ti, Pai. Eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui para fazer o que precisa ser feito. Eis-me aqui para perdoar. Eis-me aqui para estar em comunhão. Eis-me aqui para abraçar. Eis-me aqui, Pai, para arrumar, para limpar. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu quero que, em nome de Jesus, eu não, né? O Espírito Santo está esperando uma resposta sua em relação a isso. Tudo aquilo que nós ouvimos da parte. Se essa palavra foi com você, em nome de Jesus, fica de pé no seu lugar para a gente orar junto. Os corajosos, os fortes, os dependentes, aqueles que amam a igreja, aqueles que querem se doar, se entregar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cante mais alto que você puder, em nome de Jesus. Ele vem saltando, Ele vem saltando sobre os montes. Vamos orar, querido. Dá o pastor para ele vir aqui. Cá, pastor, só. Teve um dia, querido,
estava na igreja, servindo na igreja, amando a igreja, mas algo diferente aconteceu na minha vida naquela noite. Foi o dia que o Senhor Jesus me chamou para o ministério. O dia que Ele me atraiu, sabe, de uma forma muito diferente. E eu decidi dar um passo em confiança ao chamado que Deus tinha para a minha vida. Posso te falar, eu não me arrependo disso. Foi a melhor decisão da minha vida. Depois de ter entregue a minha vida para Jesus, foi obedecer o chamado de servir a igreja. Não é fácil, mas é valoroso demais. Vale a pena. Eu quero fazer esse tipo de apelo agora no seu coração. Você que tem um chamado missionário, um chamado pastoral, um chamado para amar, para servir, um chamado para estar mais próximo de Jesus. Eu queria desafiar você, sabe, a estar mais sensível à voz do Espírito Santo. Aquilo que Ele falar contigo, você vai obedecer. Aquilo que Ele direcionar, você vai cumprir. Deus pode fazer isso na tua vida e a partir da tua vida. A tua casa pode ser alcançada por você. Ame a igreja, alcance tua casa. Ame a igreja, alcance seu colégio. Ame a igreja, alcance o Rio do Ouro, em nome de Jesus. 2 cultos por domingo é fácil para Deus nesse lugar, querido. Fácil para Deus. Vamos amar a igreja, transbordar esse amor, que Deus vai multiplicar esse amor na vida das pessoas aí fora. Tem uma coisa que Deus está te chamando. Eu quero desafiar você a sair do teu lugar. Vem aqui na frente agora. Ministério é uma chamada incrível, dado a alguém inadequado para fazer algo impossível por um tempo indeterminado. Não é fácil, mas é valoroso. Deus está te chamando para fluir, não funcionar mais. Chega, dá um basta na religiosidade e vem fluir no Espírito Santo. Tem mais alguém? Sai do teu lugar, vem aqui agora para a gente orar junto. O pastor Arthur vai estar orando por nós. Em nome de Jesus. Pode vir. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você também. Ainda há tempo. Você pode estender a mão para cá. Deus de poder, Deus de toda honra, Deus de toda glória. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra que veio de encontro aos nossos corações. Muito obrigado, Deus, pela instrumentalidade do pastor Álvaro. Deus, que o Senhor possa continuar enchendo o Teu servo de sabedoria, de autoridade para ministrar sempre a Tua palavra, Deus. Abençoa a Igreja Batista Moriá, Deus, que ali o fogo possa estar acendendo de uma forma muito forte nessa noite, Deus, e que vidas estejam se rendendo aos Teus pés naquele lugar, Deus. E continue usando o Teu servo nesse ministério, Deus. E Deus, as pessoas que vieram à frente, que o Senhor possa confirmar o chamado de cada um. Que o Senhor possa, Senhor, renovar o vigor, a força física e a força espiritual para fazer a Tua obra, Deus. Que o Senhor confirme o chamado de cada um aqui nesta hora, para que a boa obra seja feita através das mãos dos Teus filhos. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir bem forte o Senhor? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tem uma alma se convertendo a Jesus? Glória a Deus. Festa nos céus por um pecador que se arrepende. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. 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 Pastor Álvaro, chega aqui. Pastor Adilson também. A Igreja Batista Essência quer agradecer de uma forma especial a vida do pastor Álvaro. Em primeiro lugar, teria que ser eu mesmo a entregar. Até porque o pastor Arthur chegou ali, você faz a entrega? Eu falei, não, entrega para outro. Ele disse, você não quer? Vocês sabem que eu aceito tudo, né? Que vem de Deus, né? Eu falei, tá bom. Aí depois, quando houve a introdução de toda essa palestra, essa mensagem, eu pensei, tinha que ser eu a entregar. Como bom batista, eu vou dividir a sua participação aqui em 3 tópicos. Primeiro, a sua simpatia. Segundo, o seu mau gosto. E terceiro, a sua unção. Como eu sou misericordioso, a parte 2 do seu mau gosto, eu vou citar um versículo da Bíblia que eu gosto muito. Eis que estarei convosco
todos os dias, até ele perdendo. É muito... Não, segundo Adilson 2,5. E com certeza, depois do Gadareno, meu filho, ele tinha que ouvir isso. Concorda comigo? Não é? Querido, aqui é uma simples homenagem, porque se fosse lhe dar o presente de acordo com aquilo que conseguiste passar de Deus para nós, teria que ser um caminhão de brindes, porque foste bênção nesta noite para nós. Muito obrigado.